A gente sempre fala muito de direito, mas fala pouco do digital. Tem que compreender o funcionamento das ferramentas. O direito ele não vai mais ficar encerrado como uma disciplina em si mesmo. Ele vai cada vez mais conversar com a tecnologia de informação, ele vai cada vez mais conversar com o pessoal da segurança de informação, ele vai cada vez mais conversar com outras áreas do direito. E para nós profissionais que queremos trabalhar nessa área jurídica, a gente tem que pelo menos compreender o mínimo do funcionamento das ferramentas. Ah, mas eu sou um advogado da área civil. Além do direito material, né, doutor Rafael, o que você diria ali, que conhecimentos jurídicos, né, conhecimentos, na verdade, não jurídicos, né, quais competências talvez o advogado precisa desenvolver para não ficar para trás nesse mercado? Olha, a gente costuma dizer o seguinte, no direito digital, pelo menos, a gente sempre fala muito de direito, mas fala pouco do digital. Tem que compreender o funcionamento das ferramentas. O direito ele não vai mais ficar encerrado como uma disciplina em si mesmo. Ele vai cada vez mais conversar com a tecnologia de informação, ele vai cada vez mais conversar com o pessoal da segurança de informação, ele vai cada vez mais conversar com outras áreas do direito. E para nós profissionais que queremos trabalhar nessa área jurídica, a gente tem que pelo menos compreender o mínimo do funcionamento das ferramentas. Ah, mas eu sou um advogado da área civil. Você não precisa abandonar a área civil, você pode continuar sendo um civilista. Mas você tem que saber que a sua área civil vai converger também para o digital. E se você for precisar trabalhar de repente um contrato eletrônico, você tem que saber que mesmo que esse contrato esteja sujeito à teoria geral dos contratos como você conhece, esse contrato agora vai ter novas questões que você vai ter que enfrentar. Por exemplo, como que você vai conseguir certificar que quem aceitou aquele contrato de fato era a pessoa que o assinou? E como que fica, por exemplo, um contrato que tenha sido aceito por um menor? Porque a gente sabe que uma das maiores mentiras que existe na internet é o famoso li aceita os termos de uso. Uhum. E os termos de uso são um contrato. E quando você clica no li e aceita os termos de uso, você cria uma presunção de aceite. Então aquele contrato ele gera uma relação jurídica. E aí, como que você vai operar esses efeitos? Se você é um penalista, você pode trabalhar com os crimes informáticos ainda, mas você vai ter que pensar soluções fora da caixa, porque muitas vezes, dependendo do crime que é cometido, você não vai conseguir chegar no autor do fato. Se o autor do fato utilizar, por exemplo, uma anonimização de rede, não tem rastreamento de IP que encontre o sujeito. E aí como é que eu vou fazer? Eu tenho que pensar soluções diferentes. Eu tenho que buscar outras formas de responsabilização para poder atender aos interesses do meu cliente. Pô, meu cliente foi vítima de um golpe em que entraram na conta dele e transferiram todo o dinheiro da conta. Eu não vou conseguir chegar no golpista que fez isso, mas eu posso questionar o banco com relação à segurança do banco. Então, aos poucos eu tenho que ir buscando novas respostas para problemas que são antigos, mas que ganharam uma nova roupagem em razão de um processo que a gente chama de transformação digital. A transformação digital não é simplesmente todo mundo ir para a internet, mas é a gente reconhecer que hoje fazemos parte de uma sociedade digital. E nós estamos dentro daquilo que o Pierre Levy já chamava de cybercultura. Nós vivemos uma cultura eletrônica hoje. Então, para quem quer atuar nessa área, a melhor recomendação é tentar buscar conhecer o funcionamento das ferramentas. Conhecer o funcionamento dos recursos, para daí você ter o pensamento fora da caixa, para que você possa buscar ressignificar as respostas para problemas antigos, já que muitas vezes a solução vai ser diferente daquela que a gente sempre trabalhou. Sim, e o jurídico tem toda uma questão de tradição, e enfim, né? Até a gente vê inovações em outros segmentos e parece que na advocacia é sempre o último a saber, né? A inovação demora para chegar mais, né? Tem uma impressão de estar um pouco atrasado, até porque essa semana mesmo nas redes sociais joguei uma notícia ali, né? Sobre assinatura de contratos, validade, né? Se era válido, se não era válido, uma questão específica. E aí alguns advogados defendendo, não, só é válido se tiver a assinatura de 2 testemunhas e reconhecimento no cartório, né? Sendo que a gente já vê decisões por ali que juiz determinou ali que um emoji de joinha, a pessoa recebeu o contrato ali e não assinou o PDF, É mas manifestação de aceite. respondeu joinha, pronto, válido, tá assinado, né? Então, a gente vê algumas decisões do judiciário já se adaptando o emoji, né? O emoji valendo como assinatura de Não é surpresa, contrato. e não é surpresa nenhuma, porque, olha só, todo mundo às vezes recebe um SMS no celular. Proteja o seu celular, contrate agora o serviço, responda sim. Aí você escreve no celular sim e manda.
Tem certeza que quer contratar? Você manda sim de novo. Cara, você acabou de assinar um contrato de prestação de serviços por período mínimo de 12 meses que vai ser cobrado mensalmente. Exato. E tudo que você fez foi mandar 2 SMS. Então, Exato. qual que é a surpresa de um joinha ser considerado uma assinatura válida? Nenhuma. O pessoal precisa entender que a dinâmica dos documentos digitais é completamente diferente dos documentos tradicionais. Artigo 11 da Lei 11.419 de 2006. Que é a lei que trata da estruturação do processo eletrônico no Brasil. Estou falando de uma lei de 2006, uma lei que já tem 17 anos. O artigo 11 diz o seguinte, que todo documento juntado aos autos, incluindo a assinatura do documento, entra no documento como válido, sendo dada a ele garantia de origem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu apresento um documento assinado digitalmente, esse documento, via de regra, já tem que produzir efeitos. Porque quem está dando a garantia de origem desse documento é quem o apresenta em primeiro lugar. E se quem o apresentou foi um advogado, é o advogado que está ali assumindo a responsabilidade da validade desse documento. Então você vê, em 2006 a gente já estava falando isso para processo eletrônico. Você acha que hoje, 2023, para um contrato, um clique não basta? Uma palavrinha não basta? Um emoji não basta? Claro que basta. Por isso que eu estou falando, as pessoas precisam rever os paradigmas que hoje estão vigentes, né, para aprender e entender que a transformação digital ressignificou muita coisa. Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!